normalíssimo, né? E que a gente senta e se tem que fazer, a gente faz. Eu acho que o grande gênero literário é o conto. Acho que onde a literatura mais aparece é no conto. Por quê? Porque o conto é um texto curto e ele tem que ter uma densidade literária, uma densidade narrativa muito grande, né? E depois, no conto, funciona uma lei que em fisiologia humana se chama lei do tudo ou nada, que é a seguinte: ou o conto é bom ou ele não é bom. E eu, que escrevo muito conto, eu sei que a maior parte dos contos que eu escrevo eu vou ter que jogar fora, porque eles são uma espécie de treinamento, assim como o atleta bate bola antes da partida, né? O escritor bate bola escrevendo contos que ele não vai guardar, que não vai publicar, e que é um simples treinamento que ele está se preparando para escrever coisa melhor. Então, eu acho que o conto tem esse desafio implícito, e isso é que é a grandeza do conto e, ao mesmo tempo, né, é o grande problema do conto, que é mais ou menos um pouco o que ocorre dentro do poema. O romance é diferente, porque o romance ele vai ser julgado pelo conjunto. Mesmo grandes romances podem ter partes menores, mais fracas, coisas até desnecessárias, né? Mesmo grandes romancistas foram muitas vezes prolixos ou foram desleixados em certos trechos do seu romance, e o leitor vai julgar pelo conjunto, ele vai relevar essas fraquezas, ele vai até pular umas páginas e vai dizer, bom, o romance como um todo é muito bom. Agora, eu acho que a crônica é um gênero especialmente interessante, porque é um gênero eminentemente brasileiro. Não vou dizer que é só no Brasil que se escreve crônica, mas nós, no Brasil, acabamos, graças a escritores como Rubem Braga, como Fernando Sabino, como Paulo Mendes Campos, como Luiz Fernando Veríssimo, acabamos criando um estilo brasileiro, né, que é o prolongamento da mesa do bar no texto literário, que é esse comentário leve, bem-humorado, irônico, às vezes lírico sobre a realidade, né, e que é extremamente gratificante para o escritor em termos de contato com o público, porque nenhum gênero dá uma resposta tão imediata, tá, e de comunicação tão ampla quanto a crônica de jornal ou de revista. A minha relação com Deus é uma relação cruel. Eu não sei como é que é a relação de Deus comigo, né? Mas eu posso dizer que eu tenho uma relação tumultuada com a divindade. Porque, como eu disse antes, eu sou de origem judaica, mas a minha família não era uma família religiosa e eu nunca frequentei aulas de religião ou coisa assim, né? Mas houve um momento na minha vida que eu fui estudar num colégio católico, e aí pela primeira vez eu tive assim um impacto da religião, né? E esse impacto para mim foi terrível, porque de um lado eu tive uma revelação assim de uma religião poderosa, né, capaz de mobilizar pessoas, né, de arrastar com a fé multidões, e os meus colegas de aula eram um exemplo disso, e de outro lado eu estava excluído daquilo, e não só estava excluído, como estava condenado ao inferno, né? E eu já me sentia queimando nas chamas por toda a eternidade. Eu posso garantir que não é das sensações mais agradáveis, né? Então, era um dilema terrível, não sabia como fazer, e era muito criança, né? Então, eu resolvi, a minha maneira, né, ter uma aproximação à religião, a Deus e a Cristo, né, quase que sob um caráter particular, quer dizer, era uma religião da qual eu era o único membro e o único oficiante. E isso me ocupou durante muito tempo, né? Mas eu sofria muito com essa coisa toda. E lá pelas tantas, realmente assim, aos poucos, né? Essa aflição
e foi me abandonando, né? E quando ela foi me abandonando, então eu me voltei para outras religiões, né? Eu fui militante estudantil, né? Depois eu fiz, me liguei a movimentos sociais, né? Fiz psicanálise, enfim. Depois a angústia se diluiu, né? E já não era mais religiosa. E hoje, realmente, assim, é uma coisa curiosa. A minha atitude em relação à divindade é a seguinte: eu fico imaginando, bom, se existe uma divindade, o que essa divindade quer dos seres humanos é que eles sejam justos, é que eles ajam de maneira ética, que eles tratem bem os seus semelhantes, né? Se eles fizerem isso, né, a eternidade está garantida, sendo ou não religiosos, né? Então eu vou me guiar pelos meus princípios de justiça e de ética, né? E espero que Deus, né, no dia do juízo final, endosse e assine embaixo o que eu fiz na minha vida. Eu acho que culpa realmente é um componente importante na tradição judaico-cristã, e eu acho que há uma tradição judaico-cristã. Há uma continuidade muito maior entre judaísmo e cristianismo do que a gente poderia imaginar, em função das rivalidades que eventualmente surgiram, inclusive na época do próprio nascimento da religião cristã. Mas há uma continuidade, essa continuidade não é só relacionada a um Antigo e depois a um Novo Testamento, e não é relacionado só a 10 mandamentos, que são endossados pelas duas religiões, mas é uma visão de mundo e da divindade, né, e que é muito profunda e que, portanto, realmente assim condiciona essa cultura religiosa. Uma ideia que cada vez se vê mais presente na sociedade moderna que nós vivemos, a sociedade consumista, né, é a ideia do hedonismo, né, a ideia de que não, realmente assim, nós não temos culpa de nada, vamos acabar com esse negócio, né? A vida está aí para ser desfrutada, gozada, né? E a culpa que vá para as cucuias, né? Mas eu não sei se essa oscilação do pêndulo na direção oposta, ela realmente assim, é uma solução para as pessoas. Eu acho que as pessoas se angustiam tanto, né, quando tem a possibilidade de um hedonismo, de um prazer ilimitado, quanto elas se angustiam quando elas são atemorizadas ou perseguidas pela culpa, né? No meu modo de ver, a solução para esse problema é a transformação de culpa em responsabilidade. Culpa, que é uma coisa vaga, que pervasiva, que persegue as pessoas, e irresponsabilidade, que é uma coisa definida e implica uma linha de ação, e essa linha de ação, uma vez cumprida, dá à pessoa essa